Bem, parece que o senhor viajou num disco voador. Viajei, sim, senhor. Mas o senhor tem certeza? Absoluto. Qual é o seu nome? Wilson Pápero. Mas o senhor é um homem casado? Sou casado. Tem mais de 40 anos? 45 anos. Qual é a profissão? Sou comerciante. Trabalho na citrícola de laranja. Trabalha em que lugar do Brasil? Em Catanduva. Em Catanduva. Mas o senhor tem certeza que viajou num disco voador? Absoluto. Mas como é que foi a sua viagem no disco voador? Onde é que o senhor estava? Como foi que o senhor pegou o disco voador? De que maneira foi? Não vamos lá, o senhor explica. Foi no dia 26 de abril de 74. E então eu falei para a minha patroa para fazer o almoço mais cedo, que empreendi uma viagem para a cidade de Júlio Mesquita e também a Marília. Cheguei em Júlio Mesquita, encontrei a pessoa desejada lá na cidade, que seria o prefeito no caso. Aí eu segui até a cidade de Marília. Saí de Marília por volta das 22 horas e 30 minutos. Empreendi viagem novamente. Foi de automóvel? De automóvel. Sozinho no carro? Sozinho, Volkswagen. Eu desenvolvi uma velocidade mais ou menos uns 80 a 100 km horário. Sim. Nas imediações de Guarantã, eu percebi um sistema de um circuito que atravessava a rodovia. Logo que eu percebi aquele circuito, em seguida eu vi um filamento de luz muito fino, cortante, que batia bem no meu rosto. E aquilo que bateu no meu rosto, automaticamente batia no automóvel também, aquela claridade imensa. Não, era um fio muito fininho. O automóvel perdeu potência. De 80 a 100 km, ele diminuiu para 70, 50, 40, 30, automaticamente o automóvel encostou na rodovia. Parou. Eu, quando olho de lado, a uns 30 metros da rodovia, à minha esquerda, uns 30 metros, mais ou menos 30 metros, 40 de altura, e eu vi aquele objeto extraordinário, um objeto mais de 8, 10 metros, como duas bacias superpostas, uma com a outra. Com duas bacias, boca com boca, melhor dizendo, né? Então, quando eu vi aquele objeto, eu não sabia se segurava aquela situação lá ou eu corria. Mas você sabe, fiquei com medo. Abri a porta do automóvel, eu não posso falar com precisão se eu cheguei a botar os pés no chão. Mas a verdade é que eu saí correndo, não sei se saí correndo não, quando uma espécie, sei lá, ou uma esteira, ou um facho de luz, me agarrou, me pegou. E eu flutuei para a nave. Ainda eu tive um instante de visão de eu ver meu automóvel ainda lá embaixo. E eu subi de pé. E no momento que eu entrei dentro daquela nave, era uma sala azul, mais ou menos 3, 4 metros de altura, redonda, com uns pontos de luz intercalados naquela sala, eu perdi o meu raciocínio. Eu já não estava mais raciocinando como estou agora. Eu parece que estava meio sonolento, um efeito de alguma coisa. Então tinha um cidadão, bem lá no fundo, um moço alto, ombros largos, olhos azuis, nariz pequeno, orelha também pequena, um moço bastante simpático, cabelo amarelo, cabelo parado. Esse moço veio, me botou a mão no ombro e pediu para que me controlasse e nada de mal ia acontecer para mim. Eu sentei numa cadeira que tinha assim do lado, no centro. A sala era toda azul, um azul lindo. E destacava-se uma claridade mais forte que a demais. Eu fiquei sentado, não sei por quanto tempo aí. Aí eu me lembro de ter estado numa outra sala, e essa mesma pessoa me falou qualquer coisa de composição. O interessante, Silvio, é que eu falava com a pessoa, mas eu não ouvia eu falar. Agora ele sim eu ouvia aquele. Parece que eu recebi alguma coisa dele. Então ele me colocou uma vestimenta por fora, a parte externa era bastante áspera, mas por dentro era macia. Ele me colocou uma pulseira em cada pulso e outro também nos tornozelos do pé. Aí ele me pediu, eu me lembro, eu tenho vaga lembrança, que ele me pediu para que eu ia assistir uma operação, uma manobra, uma coisa assim mais ou menos. Ele me colocou um capacete na cabeça, um sistema de um cristal, do tipo de soldar, né? E ele me colocou aquele capacete na cabeça e eu poderia ver, através de um visor que tinha aquele aparelho, uma cidade num vale. Uma cidade, vamos dizer, tipo europeia, não sei, parecia mais com uma igreja, uma cidade com um teto bem alto e caído. Na medida que eu vi aquela cidade assim, eu também vi uma manobra, naturalmente, que ele queria dizer para mim, era um ovo enorme,
de uns 3 ou 4 metros, aquele ovo subia entre as nuvens. Agora, eu não sei se aquele ovo realmente entrou dentro do aparelho que eu estava ou não. Aí, então, ele terminou de colocar aquela roupa em mim, ele me acondicionou numa caixa, tinha a impressão que era uma caixa de isopor, tinha o formato realmente de uma pessoa. Aí me colocou naquela caixa, eu me lembro aí. Depois eu me lembro de estar em outra sala enorme, uma sala dos 15 metros, 20 metros. Mas há quanto tempo o senhor viajou no disco voador? Eu viajei do dia 26 de abril de 74, só fui me dar por fé no dia 2 de maio de 74 em Colatina. Viajou 26, 27, 28, 29, 30, 31, 2, 7 dias. Durante 7 dias o senhor esteve viajando no disco voador. E quando o carro foi junto com você no disco? Não, o carro ficou lá em Guarantã. E você quando desembarcou no disco voador, em que cidade era? Foi na cidade de Colatina. Colatina. Fica muito distante de Guarantã de Colatina? Fica a 900 quilômetros. 900 quilômetros. Então você acredita que durante 7 dias você ficou dentro de um disco voador? Bom, como você saiu do disco voador? Bom, eu saí, era às 3 horas da manhã, no dia 2 de maio. Sim, onde o disco baixou? Sim, eu me lembro de ter descido, eu me lembro de estar em cima da terra, por exemplo. O disco baixou na terra? Sim, eu me lembro de ter descido nas serranias de Colatina. Eu vi quando a nave subiu e eu fiquei quieto, só olhando com os olhos, era à noite, bem escuro. Eu vi quando a nave subiu, para depois ela descer em seguida. Não, mas você ficou em terra? Eu fiquei em terra. E a nave subiu? Subiu. E você ficou 7 dias fora de casa? Fiquei. Era casado? Casado, sim, senhor. E foi essa a explicação que você deu à sua mulher? Foi essa a explicação. Tudo bem. Muito bem.